Oi pessoal, tudo bem? Bom, então continuando os comentários a respeito das aulas de vocês, eu falei já do Roberto e do Vitor na atividade anterior, vou continuar falando agora dos próximos alunos, ok? Mas antes de continuar, ainda na aula do Vitor, só para esclarecer, professor, você disse que o recorte não tá bom, né? Por que não tá bom? Porque não tem problema nenhum, né? Você não precisa seguir a cabeça do material apostilado, sabe? Não quer dizer, se o material apostilado fragmentou a cinética em 5 aulas, né? Você não precisa pensar da mesma maneira, percebe? Não existe nenhum problema, vamos supor, que a tua aula, o recorte que você monte, você consiga colocar, por exemplo, 2 aulas em uma, né? Eu não vejo problema nisso. A questão que está em jogo aqui é o seguinte: da forma como o Vitor organizou, né? Ele não colocou 2 aulas em uma, ele colocou pelo menos umas 4 em uma, né? A forma como ele colocou o recorte, né? Então esse material apostilado, só o item 3 dele, o material apostilado dividiu em 2 aulas. Se você pegar o diagrama ali, o diagrama que trata da teoria das colisões, o material apostilado colocou em outra aula. Então só o item 3, na verdade, tem 3 aulas ali desse material apostilado, né? Só o item 3. Quer dizer, então a aula do Vitão daria para colocar em pelo menos 4 aulas. Então, resumir 4 aulas em uma, alguma coisa tem de estranho, né? Então, se o Vitor fosse desenvolver essa aula com o aluno, ele ia ter que inevitavelmente trabalhar de forma bem panorâmica, sem aprofundamento, né? Então, ele ia só falar, né? Falar sem aprofundar fica complicado. Então é esse tipo de exercício que eu quero que vocês façam. É esse tipo de reflexão que eu quero que vocês façam, tá? Muito bem. Então finalizamos aqui, vamos para outro aluno. Vamos olhar aqui agora o material da Fernanda. Então, Fernanda, de modo geral, também a tua aula tem os mesmos problemas da do Vitor no que diz respeito ao recorte. Tá ali, ó. Então você fez inicialmente ali na introdução, você fez uma definição de cinética química, tá ok, é isso mesmo, tem que fazer uma definição, é legal. Aí você falou um pouquinho de teoria das colisões e montou o diagrama, né? Quer dizer, e aí depois você foi para os fatores que influenciam a velocidade de reação. Essa sequência eu não faria dessa maneira, né? Por quê? Seria interessante você mensurar, mostrar para o teu aluno inicialmente, antes de entrar nos fatores que afetam a velocidade, mostrar como é que mensura a velocidade de reação, né, que é a quantidade de produto formado dividido pelo tempo, ou o contrário, né, a quantidade de reagente consumido dividido pelo tempo. Enfim, eu não seguiria essa sequência, tá? E a tua aula também tem bastante coisa, tá? Tem bastante conteúdo para uma aula só. Foi como eu falei, eu daria para dar fatores que influenciam a velocidade das reações em 2 aulas, só esse item, tá? Que mais que eu poderia sugerir para a tua aula, Fernanda? Achei que você aqui não economizou nos caracteres, não economizou muito nos caracteres. Isso te traria um problema de dinâmica de sala de aula. Você perderia muito tempo se virando para a lousa para escrever, para materializar sua aula. Isso traria problema na dinâmica da aula, né? Traria hiato para a aula.
Quer dizer, os alunos iam ficar lá atrás de você, você escrevendo e os alunos conversando, né? Se você economiza o número de caracteres na montagem da tua aula, a aula fica muito mais dinâmica e muito mais interessante, tá? Então, como sugestão, Fernanda, eu daria para você, na próxima atividade de montagem de lousa, você pensar um pouco mais nisso, em economizar os caracteres, tá? Você fez uma introdução, o recorte não foi adequado, a voz não dá para avaliar, a escolha da sequência dos conteúdos eu faria diferente, eu acho que não foi muito bem feita. A letra é muito bonita, né? Explorou outras linguagens, gráficos, explorou, ficou bem bonita assim os desenhos que você propôs ali, né? A organização da lousa eu achei que ficou bem organizadinha, não vi problema de conteúdo. Acho que você teria muito problema na dinâmica da aula de escrita e fala, você deixaria hiato. Pode ser que não, tá? Pode ser que eu esteja enganado. Eu teria que ver essa sua aula. Mas com a quantidade de caracteres que você colocou, acho que você teria problema. A lousa não ficou muito limpa, né? Ela ficou um pouco poluída, tá? Acho que você montou esquemas interessantes. O que mais que eu posso dizer aqui? Eu não vou ficar pensando todos os itens aqui não, porque refletiu com os alunos, usou e abusou dos exemplos e analogias. Ao que parece sim, né? Ali ó, você está trabalhando a questão da superfície de contato, né? Enfim, você está trazendo exemplos, mas também é difícil de avaliar isso. Deixa eu ver aqui, deu destaque adequado para os conteúdos realmente relevantes, eu trato, né? Então, de modo geral, acho que é isso que eu tenho para dizer para a sua aula, Fernanda. Principalmente aqui, acho que economia de caracteres e pensar nessa questão do recorte, tá? É sempre bom olhar também para os comentários dos outros alunos, que o tio fez para os outros. Vamos ver aqui a aula da Paula. Vamos para a Paula agora. Então agora o tio vai ser um pouco mais breve nos comentários, porque o que eu falei para o Roberto e para o Vitor vale para a Fernanda, vale para a Paula de modo geral, tá? Por isso que eu vou economizar um pouco nos comentários. Vamos lá, Paula. A tua aula ficou mais econômica do que as demais, né? Acho que você fez um recorte melhor. Ainda assim, acho que sua aula ficaria bem panorâmica, porque você colocou fatores que alteram a velocidade das reações, sendo que isso daria 2 aulas só para esse item. Então, olha qual que foi a estratégia da Paula, pessoal. Primeiramente, na introdução dela, né? Quer dizer, o roteiro da aula dela foi o que é cinética química, primeiramente. Depois, ela propôs trabalhar exemplos e aplicações, pensando no contexto, né? Depois, como medir a velocidade. E, por último, fatores que alteram a velocidade das reações. Paula, eu excluiria esse item 4. Eu ficaria só com os 3 primeiros, né? Então, teu recorte foi melhor do que os demais. Você propôs menos coisas para uma aula só. Eu sugeriria para você, e assim da mesma forma para os outros, pensar em exercícios, né? Em exercitar. Então, na tua aulinha, Paula, eu colocaria o que é cinética nessa primeira aula, trabalharia essa questão dos exemplos e aplicações, né? Você trouxe ali o contexto, bem legal, gostei, tá? Falaria ali em como medir a velocidade de reação no item 3, e no item 4 eu colocaria exemplos, exercícios com exemplos, tá? Acho que ficaria uma aula introdutória de cinética bem adequada. Então,
Acho que o teu recorte, Paula, ficou bem próximo daquilo que seria adequado para uma primeira aula introdutória de cinética química. Eu gostei bastante da tua luzinha, você foi econômica, pensou na economia de caracteres, eu gostei bastante, tá? Acho que é isso, Paula, para a tua lousa. Você fez um roteiro inicial, né, uma introdução, que eu gostei bastante. O recorte foi quase adequado, né? Mas de modo geral ficou bom. A tua voz não dá para avaliar. A escolha da sequência dos conteúdos, ao meu ver, foi muito bem feita, tá? Aqui a gente poderia discutir se você poderia colocar a teoria das colisões antes ou depois. Percebe que, ó, a maneira, as possibilidades que a gente tem de colocar os conteúdos, essas possibilidades elas são infinitas, né? Então, não tem uma regra, não tem um jeito certo de fazer. Existem muitas possibilidades, tá? Você tem que escolher uma para dar a sua aula. Pode não ser a mais adequada, né? Eu gostei, por exemplo, muito mesmo do recorte da Paula, né? Uma situação inicial. Depois dessa primeira aula, ela poderia, de repente, colocar uma aula de teoria das colisões, ou daria até para inverter, colocar como aula inicial a aula da teoria das colisões primeiro e depois, né? Mas eu prefiro dessa forma como a Paula fez, né? Falar primeiro dar uma introdução do que é cinética, química, falar um pouquinho do contexto e aplicações, depois como medir a velocidade e resolver exercícios. Tá ótimo para uma aula de 30 minutos, tá ótimo, tá? E depois, numa outra aula, você poderia falar de teorias de colisões para você entender, porque o legal de você falar de teoria das colisões antes de falar de fatores que afetam as reações é que quando você pensa na teoria das colisões, você tenta pensar no microscópico, né? No mundo microscópico. E aí, quando você faz essa reflexão do mundo microscópico para pensar lá o diagraminha, né? E tudo mais, quando você fica pensando em partículas, quando você vai para os fatores que afetam as velocidades das reações, você pode continuar a pensar em partículas para justificar o porquê que o aumento a altas concentrações trazem altas velocidades para as reações, o porquê que à medida que a quantidade de partículas vai diminuindo, a velocidade de reação também vai diminuindo, né? Isso acontece porque o número de choques efetivos vai diminuindo, né? E aí a teoria das colisões ajuda a gente a entender isso. Então percebe que não existe uma regra fixa, né? Mas existem alguns parâmetros para a gente pensar, né? Então eu, por exemplo, incluiria antes de fatores que afetam a velocidade das reações, primeiro a teoria das colisões. Então, nesse sentido, Paulo, acho que o teu item 4 ficou fora, né? Eu colocaria nessa primeira aula o item 1, 2, 3 e mais exercícios, né? Exercícios para trabalhar esse conceito de mensurar a velocidade média de uma reação. E depois, numa segunda aula, eu trabalharia teoria das colisões para a gente entender o porquê que a velocidade... Opa, tá vivo! Pra gente, olha só. Então, numa segunda aula, eu trabalharia a teoria das colisões para a gente entender, né, o porquê que uma reação ocorre numa determinada velocidade, né, para a gente entender esse diagrama. E numa outra aula, eu trabalharia a questão dos fatores que afetam a velocidade das reações. Tá bom?
Então acho que é isso. Para a aula da Paula, acho que ficou bem interessante ali o recorte, ficou bem econômica, a letra é bonitinha, a voz não dá para avaliar, a escolha da sequência dos conteúdos foi bem feita, mas o item 4 eu tiraria daí, eu colocaria numa outra aula a questão da teoria das colisões. A organização da lousa ficou boa, tá? Dinâmica da escrita e fala fica difícil de avaliar, porque eu teria que ver você fazendo a aula. A lousa tá limpa ou poluída? Tá limpa, tá bonitinha, né? Eu acho que em alguns momentos eu economizaria um pouquinho mais de caracteres. Quando você está ali na aulinha trabalhando a velocidade de formação de produtos, ali talvez eu economizaria um pouquinho mais de caracteres. Mas isso a gente vai sentindo com a prática, né? Usou e abusou dos exemplos e analogias, trouxe para o contexto, sim, quando você está refletindo ali nas aplicações, eu acho que ficou bom. Deu destaque adequado aos conteúdos realmente relevantes? Sim, acho que sim. Enfim, acho que é isso, gente. A aulinha da Paula ficou bem interessante. Deixa eu ver aqui quem mais que falta avaliar. Tá faltando agora por último, então já falei da Fernanda, Paula, Vitor, Roberto, falta o Jean. Vamos lá, Jean. Tô com a tua aulinha aberta aqui. Jean. Bom, a aulinha do Jean. Introdução à cinética química, é o tema. Jean, eu não formalizaria o objetivo da aula. Você pode falar isso. Não formalizar, porque senão você polui demais a lousa, né? E aí você atrapalha a dinâmica da aula, tá? Então você formalizou ali o objetivo, que é conhecer os fatores que afetam a velocidade das reações, né? Então, olha aqui de novo, Jean. Tua aula está com o mesmo problema que as demais, no que diz respeito ao recorte, tá? Você falou de todos os fatores, você já entrou com os fatores e você já entrou como tendo o objetivo conhecer os fatores que afetam a velocidade das reações. Eu não faria essa aula como uma aula introdutória, de jeito nenhum. Primeiro é interessante você definir cinética, né? Compreender como é que você mensura a velocidade de reação, conhecer o mecanismo de uma reação, né? Por meio da teoria das colisões, né? Os diagraminhas e tudo mais. E aí depois que você começou a imaginar como é que forma o complexo ativado, por que a velocidade da reação ocorre, por causa das colisões, né? Aí depois você vai pensar nos fatores. Porque como é que você vai justificar para o seu aluno que o aumento da concentração, né, aumenta a velocidade da reação se você não imaginou o mundo microscópico ainda com ele, né? Então, os fatores que afetam as velocidades das reações, eles, na minha opinião, eles têm que vir num outro momento, tá? E você trouxe ele para frente. É aquela famosa frase, né? Colocou o carro na frente dos bois, né? E eu acho que nesse caso foi o que aconteceu com você, Jean. Você se preocupou com a problematização. Achei que tua lousa está bem poluída, tá com muitos caracteres. Eu sei que vocês tentaram economizar, né? Tiveram esse cuidado, mas acho que ficaria difícil você colocar essa lousa em prática sem trazer o problema do hiato para a sala de aula, tá? Você tentou bastante aqui trazer uma lousa econômica, mas em alguns momentos você pecou, sabe, Jean? Essa crítica que eu tenho para fazer aqui. Então, vamos ver aqui a sequência dos itens do Jean. Ele trabalha a problematização primeiro,
né, que é interessante, onde ele pensa o contexto da panela de pressão e da geladeira. Depois ele propõe a definição de cinética, entender? Ele propôs ali uma sequência diferente, inversa da Paula, não tem problema nenhum, tá? A Paula primeiro definiu, né? Deixa eu ver aqui, comparando uma aula com a outra. Vamos ver a aula da Paula. A Paula primeiro definiu e depois ela propôs exemplos, né? Não tem problema nenhum de você fazer conforme o Jean ou conforme a Paula, tá? Ambas as estratégias trazem o mesmo resultado. Depois ele propôs quantificar a rapidez. Pronto, Jean, eu pararia no item 3. E depois do item 3 eu resolveria exercícios, né? Tá ótimo ali para uma aula de 30, 40 minutos, que é o que você tem líquido para trabalhar com seus alunos no final das contas, né? O item 4, fatores que afetam a velocidade das reações, trabalharia isso depois de teoria das colisões, tá? Acho que de modo geral é isso, Jean. Eu acho que eu faria dessa forma. Eu acho que de modo geral, os outros comentários que eu fiz para as outras aulas, acho que serve para você também. Tudo bem? Certo, gente? Então, o que eu posso dizer aqui, ó? Eu já vou propor atividade para a próxima aula. Então acho que vale a pena a gente exercitar isso um pouquinho mais. Eu gostei do primeiro exercício de vocês, mas vamos propor uma nova atividade. Qual que é a ideia então agora? É que vocês peguem um material apostilado que eu vou mandar uma apostila só, tá? Que traz o conteúdo. Trabalho o material do Feltri e o material do Tito e Canto. Então, esse material apostilado que eu vou mandar para vocês, que eu acho que não chegou, o tema da próxima aula é Introdução ao Equilíbrio Químico. Tudo bem? Então, esse é o tema da próxima aulinha que vocês vão montar para mim. O mesmo esquema, a aulinha GLS, giz, lousa e saliva, clássica, tradicional, pensando numa aula prática, expositiva, clássica, tá? Então, esse é o tema da aula, Introdução ao Equilíbrio Químico. Muito bem. Olha só, o material apostilado que eu vou mandar para vocês, se você reparar, o tema equilíbrio químico, ele divide em 7 aulas, tá? São 7 aulas. Você precisa seguir a recomendação, a maneira como ele fraciona o conteúdo? Não. Eu, por exemplo, dava equilíbrio químico em 20 aulas no ensino médio. Eu gastava por volta de 20. Tinha sala que era mais rápida um pouquinho, tinha sala que era mais devagar, mas era por volta de 20 aulas, tá? É porque equilíbrio químico é um tema muito amplo. Você vai falar lá, primeiro você vai trabalhar o conceito de equilíbrio químico, né? E associar ele à questão das reações não se completarem. Depois você vai trabalhar a constante de equilíbrio, Kc, Kp, né? Cálculo das quantidades no equilíbrio. Bom, enfim, tem um monte de K que você vai mostrar, tem hidrólise salina, tem KPS, tem tampão, tem pH e pOH, tem um monte de conteúdos, né? Esse material apostilado, ele divide o conteúdo de equilíbrio químico em 7 aulas, porque no segundo ano ele não dá todo o conteúdo de equilíbrio, ele deixa para dar o restante lá no terceiro, tá? Mas enfim, eu quero que vocês observem como é que é a fragmentação do conteúdo no material apostilado. Na aula 1, ele trabalha o conceito de equilíbrio e as reações que não se completam.
Na aula 2, ele trabalha a constante de equilíbrio. Na aula 3, ele trabalha cálculo nas quantidades de equilíbrio, que é a tal da tabelinha. Na aula 4, ele trabalha equilíbrio iônico. Na aula 5, ele trabalha deslocamento de equilíbrio. Na aula 6, ele trabalha deslocamento de equilíbrio, a questão dos exercícios químicos, aliás. Tá? Então, olha, deslocamento de equilíbrio ele trabalha em 2 aulas. Né? E na aula 7, ele trabalha o conceito de pH e pOH. Então, perceba que esse material apostilado ele é muito resumidinho, né? Ele é bem resumido, mas essa fragmentação que ele faz de maneira modular, de modo a inserir um conteúdo em uma aula, é um referencial muito importante para você para montar uma aula de 30, 40 minutos. O que o livro do Feltri e o livro do Tito e Canto não permite. Ele não permite ter essa visão de fragmentar o conteúdo para uma aula, né? Então eu quero que você observe isso. O livro do Feltri, ele traz lá o equilíbrio químico de cabo a rabo de uma vez. O livro do Tito e Canto também, tá? Acho que ele divide em 2 ou 3 capítulos, e aqui também. Mas enfim, você não vai dividir sua aula em 2 ou 3 aulas. Você não vai dar o tema de equilíbrio inteiro em 3 aulas. Você vai demorar 20 aulas. Ou 10, ou 12, ou 15, né? Depende muito, isso varia muito do professor e do material que ele tem nas mãos, tá? Bom, então, dito isso, o que é que eu quero que você faça? Uma aula de introdução ao conceito de equilíbrio, esse vai ser o tema, né? Então, o que você vai ter que olhar? Vai ter que olhar para esse material apostilado, principalmente para a aula 1. Professor, eu posso juntar o conteúdo da aula 1 com a aula 2? Pode, né? Tudo depende do estilo do professor, né? Mas quando você junta 4 ou 5 aulas desse sistema apostilado em uma, alguma coisa tem de errado. Sua aula vai sair panorâmica demais, sem profundidade, tá? Então, qual que vai ser a estratégia de vocês agora? Você vai olhar para o material apostilado, vai olhar para as aulas, vai olhar o conteúdo do Feltri e o conteúdo do Tito e Canto e vai montar sua aula em cima do material apostilado, do Feltri e do Tito e Canto, né? O material apostilado ele vai ser fundamental para o teu recorte, para você saber qual que é a medida exata para 30, 40 minutos. Não esqueça de propor um exercício no final, né? Para aplicar o conceito aprendido, tá? Cuidado para não colocar o carro na frente dos bois, tá bom? Ficou claro, gente, como é que é para fazer? Então, eu vou parando por aqui e fica essa atividade para você me entregar até domingo, tá? Então, até domingo, que vai ser dia 10 de janeiro, beleza? Produzir uma aula GLS tradicional com tema Introdução ao Equilíbrio Químico. Beijo, beijo e até a próxima atividade.